Boa noite, Helena. Aquele grande abraço a você. Muitos anos para fora, Mater. Aquela que está servindo a muita gente e, na verdade, serve a você. Você me pediu para falar sobre vários aspectos da saúde. Então, caríssimos irmãos, a primeira coisa que devemos falar antes de saúde é que só existe doença quando nós desequilibramos ou excesso ou deficiência. Isso, eis a questão. O corpo físico, nós sabemos que para viver nós necessitamos principalmente de quê? De ar. Então temos que fazer uma atividade respiratória, seja exercício respiratório, seja uma atividade aeróbica, caminhar, pedalar, nadar. Isso é essencial para que possamos ter aquilo que chamamos capacidade aeróbica, aquilo que nós chamamos ter resistência física. Necessitamos. Muitas coisas já se vem falando da respiração no Oriente, mas nós temos as coisas, como se adaptar aqui nas atividades do dia a dia nosso. A segunda coisa é a água. Nós somos água. 70% do nosso corpo é água. Então, nós temos que ter um carinho muito grande no beber essa fonte que nos dá, olha só, 70% do corpo que é água. A água melhor, nós temos visto aí com o decorrer do tempo, é aquela que é mais alcalina. Então temos hoje várias fontes de água alcalina. Isso podemos, em cada estação do ano, usar um pouquinho mais. Nós vamos entrar agora no verão, pelo menos aí uns 2 litros de água é razoável. Nós vivemos aqui da primavera. Primavera, pelo menos 1 litrozinho. No inverno, pelo menos aí 2 copinhos de água. Então a gente tem que também estar ligado à natureza. No calor, pelo menos 2 litros. A terceira coisa que nós devemos manter para ter saúde é aquilo que vem da terra, são os alimentos. Os alimentos é que dão nossa química. Então, nós não dizemos para as pessoas qual a dieta ideal. A dieta ideal é onde você nasceu, a genética que você tem, o que você trouxe dos seus pais. Eu não vou comparar um indiano que já tem há 5, 10 mil anos uma dieta vegetariana com, um africano que tem uma dieta essencial carnívora. Então a gente tem um equilíbrio. Existe uma regra na natureza que diz: quanto mais afastado da evolução do homem, melhor é a proteína. Então vamos lá para trás. Se eu comer uma lula, que é bem um animal invertebrado dos mares, se eu for comer um mamífero, existe uma diferença aí. É uma proteína melhor para o corpo. Isso é um padrão daquilo que se chama macrobiótica. Nós podemos ajudar a nossa saúde nesse aspecto, procurar mais se afastar daquilo que é próximo à evolução do ser humano. Vou dar um exemplo: se nós fôssemos comer carne de macaco, que é bem próxima a nós teríamos, uma vida bem menor, que é a proteína mais próxima a gente. E a terceira coisa é aquilo que a gente chama, para preparar os alimentos nós temos que ter fogo. Então você vê o ar, o exercício, a água, a terra na química e o fogo na preparação. O corpo, na verdade, é o nosso templo. Então, olha só, eu tenho que fazer tudo para manter esse tempo, manter ele em harmonia. Isso é importantíssimo para que se você mantenha não só a saúde física, como esse corpo sempre será um bom instrumento, uma boa ferramenta daquilo que nós chamamos a nossa essência, o nosso espírito. Então, mas o corpo também não vive sozinho, ele tem as suas interferências, ele tem os seus campos energéticos. Esses campos energéticos
são o eletromagnetismo, seja ele não visível, seja ele visível, tá? Esse campo eletromagnético, a gente pode dizer, né, o primeiro campo que nos cerca, eletromagneticamente falando, né, são as emoções. A gente não vê emoção, é um campo, né, e a gente pode dizer não visível, que nós perdemos essa visão, né, das emoções. Mas o chinês, ele já há muito tempo ele fala isso. O que são as emoções? São as sensações nossas, agradável ou desagradável. Essas emoções podem trazer para nós o quê? Muita coisa construtiva, mas também muitas coisas destrutivas. Nós temos, eu falei em medicina chinesa, e hoje muito aceito por vários estudiosos, as emoções básicas. Quais são as emoções básicas da nossa vida que é idêntica que o animal tem? Então, a raiva, o animal tem, nós também temos. Nós não podemos desequilibrar a raiva. O que é o desequilíbrio da raiva? Uma cólera, uma histeria, vou quebrar tudo, tá? Mas também, nós não ficamos, às vezes, sem construir alguma coisa com aquela emoção menor da raiva, que eu estou irritado isso, mas isso daí passa. Não, então a raiva. Depois da raiva a gente tem uma emoção também que os animais têm, nós temos, que é a alegria. Então alegria, mas a alegria também pode ser destrutiva, como a euforia. É uma coisa além daquilo que é o equilíbrio. E podemos também não ter alegria. Tem pessoas que não dão um sorriso, fica todo murcho, não dá um aspecto para nós, não tem uma sensibilidade quando nós falamos, comentamos alguma coisa. São pessoas que não esboçam aquilo que é o símbolo da alegria, que é o sorriso do dia a dia. A outra emoção que a gente chama é a atenção, é estar atento, estar centrado. O animal tem isso. Quando a fera vem, entendeu? Ele já, pelo instinto dele, olfativo ou auditivo, ele está atento para que não seja realmente naquele momento a alimentação para aquele outro animal perto dele. Então, a atenção. A outra emoção é a tristeza. Muita gente fala mal da tristeza. A tristeza seria mal quando ela se torna uma melancolia, uma tristeza que fica se arrastando, ou uma tristeza que leva à depressão. Isso seria realmente também uma emoção que a gente poderia chamar destrutiva. E, finalmente, a emoção que é vamos dizer, a base de todas as emoções, é a primeira emoção, acredito, do ser humano, que é o medo. Tá? Mas o medo também não pode se tornar pânico, que aí é doentio. Mas também não podemos deixar de ter medo. Só corajoso, eu faço isso e aconteço isso. Então, voltando, as emoções na nossa vida são importantes, porque elas podem construir, mas também podem destruir, o nosso projeto de vida. E o outro aspecto daquilo que interfere no corpo humano, é os nossos pensamentos, seja lá qual for, seja ele racional ou intuitivo. Os pensamentos hoje para a psicologia, aqueles que nos aprisionam, nos levam a um processo evolutivo correto, ou aqueles que nos libertam, esse sim, nos levam a muito mais avanço no nosso processo evolutivo. A gente fica preso a muitos sistemas de crenças que se envolve conosco no nosso dia a dia, de vários aspectos desses sistemas, seja eles sociais, filosóficos, religiosos, políticos, antropológicos, ecológicos. Então, o pensamento é aquilo que está mais próximo da nossa essência. Eles nos ajudam a dar resposta daquilo que é mais importante na nossa vida. A essência do sentido da vida. O pensamento pode nos levar à autotranscendência. Isto sim, é o verdadeiro sentido da vida de nós, alcançarmos em todos os aspectos da vida a autotranscendência. Para vocês verem, por exemplo, o pensamento pode nos levar a uma aceitação de alguma coisa, a ter disposição para fazer, para ter interesse em fazer, para ter entusiasmo.
né, para estar em sintonia, para estar unificado com tudo, né, para ter segurança, mas ele também pode ser o contrário. Ele pode nos tornar sempre antagônico às coisas, sempre indignado, ressentido. A gente pode usar o pensamento para hostilidade, aí para medo de perda. Eu tenho medo de perder qualquer coisa. Olha a forma de pensar, né, disso. Pode ficar com aquele pensamento de mágoa e culpa. Isso daí é uma bola de ferro que nós arrastamos durante, né, anos e anos, nos trazendo uma série de consequências. Como eu falei, o corpo físico sofre interferência daquilo que se chama emoções, daquilo que se chama pensamento. Isso a gente tem que ter um equilíbrio. Emoções, como eu falei, que nos libera, que nos destrói, emoções que nos constrói. Pensamento que nos liberta, um pensamento que nos aprisionam, tá? A nossa, vamos dizer, o aspecto talvez mais essencial é aquilo que nós chamamos, né, a nossa essência, a nossa centelha divina, a nosso fractal de alma. É aquilo que nós chamamos na religião nosso espírito. Esse espírito criado na fonte de criação divina, né? Então nós temos uma memória desde, né, dessa fonte suprema, dessa fonte pura, né? E como se diz o ditado, né? Nós viemos do céu, entendeu? Para vivenciar, aprender no inferno. Por que razão, né? Nós vivemos aqui ainda num período que a gente chama de expiação de prova, ainda sofrendo a consequência. Mas nós temos dentro de nós essa centelha, a centelha que nos faz espiritualizar a matéria. Nós nascemos com essa centelha. Nós viemos, vamos dizer, baixando de densidade, né, e vivemos o quê? A vivência do mineral. O que é que o mineral faz? Qual a ação e reação? O mineral se junta, ele reage entre eles se juntam, eles se separam. Então é próprio do mineral. E nós, com a nossa sabedoria da frente, da fonte, nós começamos no mineral espiritualizar a matéria. Você vê, né, no mineral como uma pedra disforme, que esfarela na nossa mão, mas você tem um cristal, você tem um diamante que já tem uma harmonia geométrica. Quem dá isso é aquilo que nós trouxemos, a nossa centelha. Nós, através do reino, né, mineral, nós vamos espiritualizando ele e vamos nos espiritualizando também, tá? Até chegar naquilo que é brilhante, aquilo que é a pedra mais linda do mundo, que é o diamante. Então, olha só, essa essência, ela pula para o reino vegetal. E você vê, o reino vegetal, sem ele, nós não teríamos o oxigênio para que possamos viver, que é o alimento principal da nossa vida, né? Usar esse oxigênio que nós fazemos troca, nós damos para ele o gás carbônico e usamos, né, o oxigênio. Então, é importantíssimo, esse processo evolutivo que está dentro de nós, até chegarmos, depois do vegetal, no animal. No animal nós aprendemos aquilo que é da nossa sobrevivência maior, que é o instinto. Então, é um aprendizado da nossa essência, instintivamente sobreviver. Até chegar no reino nominal. O reino nominal nós já temos aqui quantos? 1 milhão, 2 milhões de anos. Chegamos, né, desde o Pithecanthropus erectus, aqueles macacóides antigamente, até o homem sapiens e até o homem moderno, até o homem de hoje, tá? Isso daí é um trajeto feito, né, pelo Espírito, pela centelha divina, porque ele não nasceu, né, como se pensa, ignorante, não. Nós nascemos numa fonte de criação divina e trouxemos dentro de nós a sabedoria, mas usar essa sabedoria desde o reino, né, mineral, o reino vegetal, o reino animal e finalmente o reino hominal. Então, eu queria falar para vocês que nós temos ainda muitas interferências para o corpo físico, né? Essas interferências,
né, astrológicas, cósmicas, né, genéticas, de todo o processo da história evolutiva do planeta, a nossa história oncológica, a nossa história antropológica, nas nossas vivências anteriores como espírito, seja aqui no Brasil, seja em outro continente. Essa essência é que traz isso de memória. Então, nós temos, para que possamos ter uma saúde integral, ter esse equilíbrio que eu falei anteriormente, corporal, esse equilíbrio das nossas emoções, esse equilíbrio dos nossos pensamentos e, principalmente, aquilo que é mais importante, que é a transcendência. E nada mais é a transcendência, é que a gente alcançar, né, o amor de si próprio e o amor, né, àqueles que nos acompanham nesse processo evolutivo de aprendizado no nosso planeta. Vamos pensar, né, nessa integração, vamos viver integrado, né, para que possamos melhor, né, suportar os revés que a vida, né, nos oferece, os absurdos que ela nos oferece e poder, com paz interior e com amor, alcançar o nosso objetivo, que eu volto a falar, a autotranscendência. Fiquem em paz vocês todos. Helena, muito obrigado por ter dado essa oportunidade de estar falando um pouco, um pouquinho tarde, eu já estou meio baleado, mas, entendeu? Fique em paz, você, Helena, com toda o seu trabalho. Fique em paz aqueles com paciência me escutaram nessa noite. Um abração a todos.